Olá, queridos. Oi, tudo bem com vocês? Todo mundo bravo aí, né, gente? Calma, estamos chegando. Queridos, hoje nós falamos sobre que o destravar digital, ele tem tudo a ver com esse aparelhinho aí que você tem nas suas mãos, né? E assim caminha a humanidade linkada, conectada aí no celular. E esse aparelho e a internet, ela vem sendo o lugar onde a maioria das pessoas se concentra. É a minoria, queridos, bem minoria, que não tem um aparelho desse e fique conectada. Então, esses são os aeroportos, são onde a gente vai se encontrar. Esses são os aeroportos que a gente vai conhecer pessoas, para a gente fazer network com elas. E uma coisa que eu quero falar para vocês é a questão da disrupção. O que vem a ser isso, Rê? São coisas que deixaram de existir. Teve o seu auge, teve o seu momento, né? Principalmente quando algo é descoberto, é aquele auê, né? Eles falam a bola da vez, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, enfim, até brincam porque aquilo parece algo assim muito precioso, muito valioso. Mas aí com o tempo, porque é algo que tem preço, queridos, mas não tem valor. Porque tudo aquilo que tem valor para Deus não tem preço, é impagável. Que nem, por exemplo, hoje para mim tá luta essa questão de me entregar para esse momento nosso, entende? Mas eu tô vencendo, eu tô rompendo, né? Eu acho importante a gente falar a verdade, porque nós estamos aí sendo treinados a aprender a lidar com isso, a aprender a lidar com a comunicação e deixar fluir aquilo que já veio da fonte. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com a fonte. E hoje nós aprendemos na 459 a respeito disso. O que acontece? Por que as coisas elas vão se desvalorizando? Por quê? Porque o mercado de trabalho hoje, a maioria das pessoas, principalmente nessa época agora de quarentena, as pessoas têm acertado muito quem investiu na internet. Sabe, todo tipo de empreendimento que a pessoa colocou nas redes, ela tá no lugar certo, na hora certa e vai dar muito bom. Então, eu quero falar sobre isso com você. E o nosso tema é falar sobre profissão, né? E disrupção. E essa disrupção tem a ver com queda, tem a ver com baixa, aonde chega uma hora que você entende que não vale a pena investir naquilo. Eu conheço uma pessoa que ele comprava umas lâmpadas daquelas bem grandes assim, de 2 metros, que eu não lembro o nome agora, tá? E era impossível vender aquele trem, impossível. E aí com o tempo, né, aconteceu de, de alguém se interessar por aquilo. Porque a pessoa teve uma ideia, ela copiou o modelo daquela e foi diminuindo o tamanho, né? Foi fazendo com que aquilo se ajustasse ao padrão para aquele momento. Mas a luz, ela continuou sendo luz. Não importa o tamanho dela, se é pequena, se é muito grande. O que importa é
que a lâmpada continua sendo lâmpada e ela ia clarear o que precisava ser clareado. Só que o que é disrupção então, Rê? Quando as coisas elas são muito antigas, né, vamos simplificar, feito euzinho assim, e não tem uma atualização, né, para o mercado, o que eu falo, a minha linguagem, ela se torna algo assim, ultrapassado, talvez assim até desinteressante para você, porque ainda não estou linkada nesse momento de atualização verbal, mas eu estou no processo de atualização, queridos. Então vocês precisam entender que essa linguagem da internet, ela fala de nós mesmos. Então não existe um caminho estranho que você tenha que percorrer para você encontrar você mesma. Você pode encontrar você mesma entrando pela internet através dos links, das coisas que você vai acessando, daquilo que agrega valor para você e aquilo que não agrega. Então existe um processo onde a gente precisa ser treinado. Errar em recrutamento, eu acredito que todos nós erramos, queridos. Mas esse processo do treinamento, ele é muito precioso. Então, que você aprenda sobre isso, que a gente pode olhar para os instrumentos, por exemplo. Nós temos falado aí sobre os instrumentos. Cada instrumento ele tem uma função. E ele só vai funcionar porque ele foi criado para aquilo lá. Mas tem como usar ele para outra coisa? Até tem, queridos. Mas o original dele é aquele. O que você está falando, Rê? Eu costumo falar uma frase assim, a pessoa que repete sempre a mesma coisa, está sempre falando a mesma coisa, ela fica apertando uma tecla só, entendeu? E por que ela fica batendo na mesma tecla? Porque a mente dela ainda não evoluiu, a mente dela ainda não cresceu para colocar mais 6 notas e dar conta de tocar aquele piano. Não só o piano, né, queridos? Tantos outros instrumentos. O problema está na nota, o problema está no tanto de investimento que essa pessoa tem na própria mente dela, de conhecer a respeito das notas e entender como elas funcionam. Podemos falar, por exemplo, né, de coisas que houve uma disrupção também, tem a ver com o mercado de trabalho. Nós já falamos do instrumento, que tem a ver também com o mercado de trabalho, que quantas coisas que hoje, né, quase não é usada mais. Quantos instrumentos que já foi criado ao longo do tempo e ele foi desvalorizando. E depende do que você vai tocar, você coloca ali e fica lindo. Ainda que ele pareça que é um instrumento estranho, antigo, mas ele tem o seu som original, queridos. Então, quero que você receba essa palavra nesse entendimento. A gente passou várias fases dos sons, né? Os sons daquelas TV que eram umas caixas de abelha, e você tinha que esperar ali quase meia hora até esquentar o tubo e ela ligar. Você lembra disso? Eu sei que você lembra. Você não quer falar. O rádio, que era também aquela caixa de abelha grande, e aí a gente tinha que ficar ali olhando, né, para aquela caixa de abelha, tinha que ficar olhando ali para aquela caixa para esperar ver o que ia sair daquela caixa. E aí ficava todo mundo atento, com os olhão buticado, os ouvidos bem escancarados, para prestar atenção no quê? No rádio, naquilo que estava falando ali. Aí depois foi só melhorando, né? Foi perdendo a função. Aquela função daquele rádio foi se tornando algo assim, muito pequeno. Quando ele nasceu, quando ele foi criado uma ideia na cabeça de um ser humano abençoado, ele era top de linha. Só que aí os anos foi passando, né, e novas ideias foi chegando, e aquele mercado ele foi crescendo, foi só evoluindo, sempre
em ordem crescente, eu gosto de falar. Então, nós precisamos entender hoje o que o mercado financeiro hoje está pedindo para mim, está pedindo para você, como que nós vamos funcionar nas redes, trabalhando e entregando coisas que vale a pena, tanto para mim como para você, como um cliente, vamos colocar assim. Então, qualquer produto, queridos, que você tenha para você fornecer para o seu cliente, em primeiro lugar, ele tem que ter valor. Não importa, não é importante o preço, ainda que o preço, né, o produto, ele tem que ter um preço, mas muito mais do que um preço, ele tem que ter valor. E esse valor, ele é agregado na relação entre você e o cliente. Então, o cliente, você precisa sempre lembrar que ele é gente. Então, se você aí, né, tem uma empresa e você tem muitos funcionários, você precisa mandar os seus funcionários procurar os seus clientes. Aí você sempre tem que estar lembrando os seus funcionários que eles são líderes, que eles têm que fazer uma checagem, uma sondagem, quem que é o cliente, que tipo de coisa que ele gosta, né? O que o mercado dele necessita. Então, essa questão da network, ela tem muito esse negócio de você olhar no olho da pessoa, mostrar para ela que você está interessado em servir ela da melhor forma possível. Aí você vai fazer o seu trabalho com muito amor, com muita satisfação. Você vai deixar o seu cliente feliz. O seu cliente vai ficar feliz com você e só vai dar bom nessa relação. Vai ser uma relação sempre em ordem crescente. Então lembra sempre, Deus ele sempre tem uma nova ideia para você trabalhar num formato diferenciado dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Você é um líder que nasceu para fazer a diferença, para influenciar o seu cliente, ainda que ele compre, né, de outros fornecedores. Mas você é o cara que vai atrair ele com a sua atenção, com a sua dedicação, com a sua observação, porque você vai chegar no ambiente, você vai começar a observar que tipo de cliente que é aquele, o que ele gosta. E você começa a observar a loja, o que está faltando e é algo que você tem. Então, quem está muito correndo, queridos, eles com esse tempo, né, que as pessoas elas estão nessa fase que elas querem tudo para ontem, tudo correndo muito rápido, que na verdade elas não querem nem dar atenção para você, principalmente que se é um vendedor. Pensa como é constrangedor para o vendedor ter que parar o cliente dele nesse tempo, queridos. Mas se ele for um líder que tenha sabedoria, ele vai dar conta de parar e ele vai conseguir atrair a atenção, né? E vai ainda ser tão eficiente a ponto de ajudar tanto aquela pessoa que você vai observar na loja o que tem e o que falta. Que aí você vai, além de tirar foto daquele ambiente que falta, você também vai ajudar o seu cliente a fazer novas compras, a preencher aquele vazio, aquele buraco, a trazer mudanças para o ambiente. Você pode ser alguém muito sugestivo. Então, você é alguém cheio de habilidades aí dentro da sua mente, um coração desejoso, sabe, de estar sempre linkado com o seu cliente, sempre querendo o melhor para ele, para que ele cresça nas coisas dele. Tem muitas coisas, né, que a pessoa não gosta de atualização, queridos. As pessoas gostam de ficar lá na mesmice. E isso acontece muito com a gente também. Você é assim, eu sou assim. Se a gente dá uma molezinha pro nosso corpo, a gente não quer reagir. A gente fica na preguiça, a gente fica na passividade, a gente fica numa lerdeza medonha, né? Mas se você saiu
para encontrar com o seu cliente, que você saia, sabe, como se fosse o último dia da sua vida. E com certeza e na certeza que você vai fazer uma excelente venda ou você vai fazer uma excelente compra, se é o caso de compra, mas que tanto uma coisa quanto a outra, queridos, o respeito pelo ser humano, pela pessoa que o ser humano é, isso vai mudar tudo, vai mudar tudo. Você sempre vai ser o fornecedor para aquele cliente, porque ele não vai querer saber de outro, justamente por causa da sua eficiência, ele vai ver o quanto que você dá lucro para ele, não é nem questão do dinheiro, mas de tempo, de agilidade e a sua habilidade. Tudo isso vai fazer com que o seu cliente se sinta mais satisfeito, mais feliz e mais completo para trabalhar naquilo que ele escolheu ser um líder. Já que nós vamos falar de líder, de liderança, então que você seja um líder assim, um líder que vê aquilo que precisa de atualização, que já houve uma disrupção ali, que agora é hora de atualizar. Então você vai ver muitas coisas, que tem mercado que parou no tempo, e às vezes nós também paramos no tempo, que nós somos gente, e a gente não reage. Tem pessoas que se vão falar de carro, tem pessoas que ainda tá lá no Corcel 1, tem uns mais antigos, tem gente que tem até Jeep. Aí o que acontece? Tem uma geração aí agora que não sabe nem do que eu tô falando. Mas a atualização dos carros modernos hoje, né, é uma linguagem deles. Eles sabem tudo de avião, eles sabem quais são, né, essas vias aéreas aí, qual que está funcionando, qual que já desatualizou. Então, são observação. Quando você sai para um lugar para fazer algo, então você vai observar primeiro dentro de você. O que é que você tem dentro de você? Isso daí é uma caixinha de surpresa, né, queridos? Mas se você puder colocar os seus pensamentos em ordem e entender o que você tem dentro de você para servir, né, o seu cliente, ou se você é alguém que trabalha com... A gente estava falando antes, hoje as pessoas não tocam muito sanfona, né, queridos? Mas existem lugares aí no Brasil que o pessoal ainda curte muito uma sanfona. Hoje tem instrumentos mais modernos, né? O piano até não é tão mencionado mais. Órgão, então, ó, você é do tempo dos órgãos, queridos. Acho que hoje, se falar para você que existe órgão, você vai falar assim: o único órgão que eu conheço é o que mora dentro de mim, ainda conheço muito mal, não é? Queridos, mas são tudo instrumentos, né, que traz som, que traz música, que traz leveza, que traz coisas boas, né, para você e para aquele que te ouve, e para aquele que vai ver aquilo que você tem para apresentar. Então, que você aprenda esse nosso tempinho junto, uns 20 minutinhos juntos, sobre isso, que você é um líder, que você veio aqui para tocar o terror e fazer a diferença entre todos os líderes. Você veio para vencer, você veio para romper com as gerações, né, que veio trazendo coisas que já ficaram lá na prateleira, ninguém nem sabe nem o que é prateleira, né, queridos? Olha como o trem, como o trem é antigo. Então, eu estou precisando ser atualizada e eu estou aprendendo também com essa atualização na minha própria linguagem, queridos. Vocês não têm nem noção do que eu estou falando. Tem uns aí que sabem, né? Mas tem alguns que são novinhos aí, que tem uns 20 anos. Esses meninos, essas meninas não têm nem ideia que linguagem maluca que é essa, queridos. Mas eu vou aprender com vocês. Vocês estão me ensinando muito no caminho e eu estou aqui para aprender, ok?
E falando ainda de vendas ou de compra, você vai entender que existe uma queda justamente por falta de atenção, né? Que nem agora nós, né? Eu não dei atenção para vocês hoje, queridos. Eu perdi o foco, fiquei para lá e para cá, assim, ó, parecendo uma biruta de aeroporto. Não foquei no que era para focar. E aí o que acontece? Provavelmente trouxe prejuízo para mim, que eu perdi tempo, prejuízo para você no seu coração, nas coisas que tá acontecendo do outro lado que eu nem tenho noção, mas o meu pai sabe e ele cuida de mim todo o tempo. Então, o que acontece é que você não aborta os seus projetos por causa da falta de atualização, daquilo que precisa ser atualizado pela falta de atenção. Tá bom, queridos? Tem muita coisa para falar, mas nós vamos gravar um outro vídeo, tá bom, queridos? Mas que você seja um empreendedor que faça a diferença nessa geração, que você seja alguém que, quando você chegar para fazer o que você precisa fazer, que você seja um influenciador diferente de todos aqueles que se aproximam de você e que esse vídeo seja um acordar para o meu espírito, atualizando o meu próprio espírito e seja atualizado o seu também. Tá bom, queridos? Beijo, amo vocês. Até daqui a pouco. Tamo junto. 4, 5, 9, até depois do fim. Do fim. Existe fim, queridos?